Saudações a todos, eu me chamo Samela Dantas e apresento hoje o trabalho intitulado de Acidente Típico em Prédios Públicos Ocasionados por Desastres Estruturais. Trabalho esse desenvolvido na Universidade Federal Rural do Semiárido, a nossa UFESA, né? Em coautoria com Emanuel Silva, Rafael Bandeira, Arisquena Nazareno e Juan Leite. Esse é um trabalho que nasce no campo da segurança do trabalho, mas ele dialoga diretamente com a engenharia e também com a gestão pública. Bom, as edificações públicas, elas desempenham uma função dupla na sociedade. Além de abrigar serviço essencial como saúde, educação, administração, muitas delas carregam também um valor histórico e cultural. Entretanto, para além dessa função patrimonial, é preciso destacar que as edificações são, sobretudo, ambientes de trabalho ocupados diariamente por servidores públicos, por trabalhadores terceirizados, e é exatamente por isso que a manutenção predial ela não é apenas uma questão de conservação do patrimônio, mas também é uma questão de segurança do trabalho, né? E quando a manutenção ela é negligenciada, surgem patologias construtivas, como fissuras, infiltrações e corrosão das armaduras. E se as patologias elas não forem identificadas e corrigidas a tempo? Bom, pode ocorrer, né, ela pode evoluir para falha estrutural, uma falha estrutural mais grave, né, elevando diretamente o risco ocupacional de quem está naquele ambiente diariamente. E é nesse cenário que nos leva ao nosso problema da pesquisa. Como é que a deteriorização estrutural em prédios públicos contribui para acidentes típicos de trabalho e de que forma a manutenção e a expansão predial podem reduzir esse risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores? Para responder essa pergunta, nós definimos como objetivo geral analisar acidentes de trabalho ocasionados por desastres estruturais em prédios públicos, sempre com um olhar voltado à proteção de quem trabalha nesses espaços, né? E de forma mais específica, nós buscamos três coisas. A primeira delas é identificar os fatores que colocam os trabalhadores em risco nesses acidentes. Em segundo lugar, é discutir a responsabilidade da administração pública pela conservação das edificações, já que é uma missão, já que a missão deles tem um impacto direto na segurança ocupacional. E em terceiro é relacionar os casos analisados às normas técnicas, né? A NBR 5.674, que é a de manutenção, e também a NBR 16.747, que é a de inspeção predial. Elas funcionam como ferramentas de prevenção de acidentes, né? Metodologicamente, essa pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios e descritivos. Ela foi construída em duas frentes complementares, sendo a primeira uma revisão bibliográfica que nos deu embasamento teórico sobre as patologias estruturais, manutenção, expansão predial e principalmente segurança do trabalho nessas edificações, né? A segunda frente foi uma pesquisa documental. Ela foi conduzida a partir de dois estudos de casos brasileiros de acidentes típicos envolvendo trabalhadores em edificações públicas. E nós utilizamos como fontes artigos científicos, normas técnicas da ABNT, documentos institucionais, registros oficiais e publicações jornalísticas. Sempre analisando as informações sobre a ótica dos riscos ocupacionais envolvidos, né? Bom, o primeiro estudo de caso é o do edifício Piazza Itália, em Joinville, lá em Santa Catarina. Ele era utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a SAMA, e em 28 de fevereiro de 2019, parte desse prédio sofreu um colapso parcial durante o horário normal de expediente, que acabou atingindo diretamente os trabalhadores que estavam lá exercendo suas atividades. E conforme os registros do Ministério Público de Trabalho lá de Santa Catarina, o acidente deixou 9 trabalhadores feridos. Justamente por se tratar de um acidente típico de trabalho, o caso resultou na prositura de uma ação civil pública, que culminou, né, na responsabilização do município de Joinville. E esse desfecho ele é central para o nosso argumento,
porque mostra, na prática, que a negligência com a manutenção predial ela não é apenas um problema técnico ou patrimonial, ela se converte em risco real à integridade física dos trabalhadores, com consequências jurídicas para o poder público. O segundo caso ocorreu na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Chaval, né, aqui no Ceará. Em 22 de outubro de 2025, parte da cobertura do prédio desabou durante uma formação destinada a professores da rede municipal, ou seja, durante uma atividade de trabalho em andamento, deixando 31 pessoas feridas. As causas específicas desse desabamento ainda não foram concluídas, elas estão dependendo da conclusão pericial, mas o evento já permite que a gente faça uma leitura importante do ponto de vista de segurança do trabalho. Ele deixa claro os riscos associados à ausência de diagnósticos técnicos prévios, capazes de identificar condições potencialmente inseguras antes que exponham os trabalhadores a um acidente. Colocando os dois casos lado a lado, de Joinville e de Chaval, eles acabam reforçando, cada um à sua maneira, claro, como a falta de acompanhamento estrutural transforma o ambiente de trabalho em um ambiente de risco. E ao compararmos os dois casos, nós identificamos um padrão comum, que resumimos numa sequência lógica: degradação estrutural, seguida da ausência da prevenção, resultando em um acidente ocupacional. Em ambos os episódios dos dois acidentes, né, ocorreram durante o funcionamento regular de órgãos públicos e envolveram trabalhadores em pleno exercício de suas atividades, o que os acaba caracterizando tecnicamente como um acidente típico de trabalho, né? O fator comum entre eles é a ausência de diagnósticos preventivos capazes de antecipar os riscos estruturais antes que eles atingissem quem estavam trabalhando naqueles espaços. E é aqui que as normas acabam se tornando ferramentas concretas de segurança do trabalho. A NBR 5.674 estabelece que a manutenção deve ser planejada exatamente para preservar o desempenho das edificações. E a NBR 16.747 define que a expansão predial ela deve identificar anomalias e priorizar intervenções. Em outras palavras, o diagnóstico preventivo é o elo que evita o acidente e protege o trabalhador. Bom, concluímos, portanto, que existe uma relação direta entre a degradação estrutural das edificações públicas e o risco ocupacional dos trabalhadores que estão atuando nela. Por se tratar de um estudo baseado apenas em 2 casos, os resultados não configuram uma generalização, mas indícios relevantes que reforçam a literatura da área, né? E como sugestão para pesquisas futuras, recomendamos aprofundar essa investigação à luz de laudos periciais e avaliar. E avaliar em amostras mais amplas, né, a efetividade dos programas de manutenção já adotados por municípios aqui no Brasil. Em síntese, defendemos que é urgente migrar o modelo reativo e corretivo para uma gestão preventiva contínua, colocando a segurança do trabalhador no centro da conservação predial. Bom, gente, essas aqui foram as referências utilizadas nessa apresentação, essas 6, e desde já agradecemos por toda a atenção. Muito obrigada e fico à disposição para eventuais dúvidas ou comentários.